Salve, salve, galera, e aí, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos à nossa última revisão, a revisão das pteridófitas. Revisamos briófitas na aula passada, que são plantas criptógamas, portanto sem semente, e plantas avasculares, ou seja, não tem vaso de condução, e que vão ter em comum com essas plantas dessa aula justamente o fato de não terem semente, não terem flor, não terem pólen, o que torna o processo delas dependente da água ao processo de reprodução. Beleza? Então, o que é uma pteridófita? São as samambaias, são as avencas, são os xaxins ou samambaiaçus. Essas plantas, como elas têm vasos de condução, que conduzem a seiva mineral, que é chamada de xilema, e a seiva orgânica, chamada de floema, eles têm canais de condução, isso permite que elas tenham um tamanho maior, um porte mais desenvolvido em relação aos musgos, tá? São plantas que têm uma ocupação mais diversificada no ambiente e têm uma capacidade de ocupação maior, ok? Essas plantas já têm raiz, caule e folha, porque esses órgãos têm vasos de condução. E esses órgãos, eles são aqui, ó. Vamos lá, vamos ver quais são eles. A raiz é a que suga nutrientes do solo, são esses pelinhos. Isso que parece uma raiz não é a raiz, opa, é um caule chamado rizoma. E a folha é toda cortadinha. Embaixo dela aparecem, em algumas épocas do ano, algumas bolinhas coloridas, são chamadas de soros e têm função de reprodução. As samambaias, e aqui está a parte mais importante delas, elas também se reproduzem por alternância. O que isso quer dizer, professor? Que tem uma fase sexuada e uma fase assexuada. Lá no musgo acontece a mesma coisa, com algumas semelhanças e algumas diferenças. A fase esporofítica é a fase assexuada e a fase gametofítica é a fase sexuada. Uma é diploide e uma é haploide. E o ciclo se fecha com as duas fases. E você tem uma divisão no desenho, na imagem, para você entender quais são essas duas fases e o que acontece em cada uma delas, tá? Vamos começar o processo de reprodução aqui, ó, na fase da samambaia adulta, a fase que a gente observa com mais frequência. Vou colocar aqui em cima por enquanto. Fechou? A samambaia vai ter embaixo da folha pequenos pontinhos coloridos. E esses pontinhos, quando a gente observa mais de perto, você vê que eles são muitas bolsinhas. E cada bolsinha é chamada de esporângio. Por quê? Porque produz esporos. O esporo é uma célula de reprodução formada por meiose, haploide, portanto, que sozinho vai germinar formando uma nova planta. Então ele cai no solo e vai crescer. Só que ao invés de formar uma samambaia, como a samambaia que formou essa célula, ela forma uma outra planta, uma segunda fase do ciclo, que é chamada de protalo. É uma planta cordiforme porque tem forma de coração. Olha que legal, beleza? Essa planta é pequena, a gente quase não vê, ela fica enterrada embaixo do solo, só que ela tem uma fase de reprodução também. Ela é monóica, ela é hermafrodita, e ela tem os dois gametas, os dois sexos na mesma planta. Um gameta masculino chamado anterozoide, que é produzido no anterídeo, um gameta feminino chamado osfera, que é produzido no arquegônio, e os gametas se encontram em cima da própria planta. Só que aqui, mesmo sendo muito perto, tem necessidade de haver água, tem que ter água, porque o gameta masculino vai nadar e vai fecundar o feminino. Nesse momento nasce um zigoto e o zigoto vai se desenvolver. Se é um zigoto, ele é diploide, porque ele é formado na fecundação, e vai formar uma samambaia adulta como aquela que começou o ciclo. Portanto, dois momentos, uma fase assexuada, diploide, chamada de esporófito, porque produz esporos, e uma fase sexuada monóica, aqui ó, haploide, chamada gametófito, que produz gametas, e eles vão se alternar. Terminando, comparando os dois ciclos, samambaia e musgo. Vejam só. Semelhanças entre os dois. Ambas as plantas não têm semente, flor e fruto, dependem da água para reprodução e fazem reprodução por alternância. Só que tem diferenças bem importantes. Na briófita, a planta é avascular, nas samambaias, as plantas são vasculares. Nas briófitas, a fase gametofítica é a fase permanente, é a fase que dura, é a fase que produz alimento. Na samambaia, a fase permanente é a fase esporofítica. Só que o gametófito na briófita é dioico, nas samambaias ele é monóico. E nas briófitas o gametófito o esporófito depende do gametófito. Nas samambaias eles são independentes. Fechou? Ambas plantas sem semente, plantas criptógamas, mas uma é vascular e outra é avascular. Valeu, galera, valeu, beleza?